Bom dia, pessoal! Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo 213, que eu fiz a modelagem dessa vela e depois eu fiz umas complementações aqui para ficar um pouco mais bonitinho. E eu acabei chegando à conclusão que essa cor vermelha é a ideal para que se tenha um resultado legal. O que eu fiz aqui a mais é coloquei um pavio, é simplesmente um cilindro. Se você olhar na vista 7, por exemplo, eu estou na perspectiva de câmera aqui, e olhar na vista 7, você pode verificar que o pavio está no centro. Então, aproveitando, eu vou colocar o cursor no mesmo local. Então, com Shift S, cursor no selecionado, eu tenho aqui. Voltando para a vista 1, fazendo uma inclinaçãozinha para ter uma visão um pouquinho melhor, o próximo passo que eu preciso é colocar uma esfera. Então, Shift A e uma UV Sphere. Vamos diminuir ela bastante e, consequentemente, eu não enxergo mais. Mas se eu colocar na vista Z, eu posso saber o que eu estou fazendo. Vamos aproximar bastante, porque eu posso ter essa esfera assim, bem pequenininha, para fazer essa chama. Mas eu quero que ela fique aqui, no limite. Então, clicando em Z novamente, eu vou querer essa esfera para cima, aqui. Bom, os números que eu vou mostrar para você foram números conseguidos de um tutorial de Neil Hirsig, como eu já falei no vídeo anterior, e existe uma possibilidade grande de variação, porque mesmo você fazendo os mesmos números, você também tem a possibilidade de, como a sua iluminação externa ou as cores à volta serem diferentes, obter resultados diferentes. Você vai entender melhor isso que eu estou falando no decorrer desse nosso vídeo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse vídeo que eu consegui com esses números aqui, nesse caso, tá? Pode observar a velinha tremulando aqui, tudo bonitinho. No entanto, eu tenho também, deixa eu diminuir aqui e abrir no meu computador, eu tenho também esse mesmo resultado, que é diferente daquele que eu mostrei para você agora mesmo. No entanto, com os mesmos números que eu tinha feito anteriormente. Só que a iluminação aqui está diferente. Atente para isso, você pode ter certeza que a iluminação que você colocar modifica a forma que essa sua chama vai aparecer para você. Dando continuidade, só para você entender aqui, eu vou chegar lá mais pertinho para você ver melhor. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar um material a essa vela aqui, para fazer a chama. Material novo, e esse material aqui vai ser halo. Então, nós vamos iluminar essa vela aqui com o halo, por enquanto. Nós vamos fazer aquela iluminação inicial, aquele brilho em volta. E eu vou chamar isso aqui de brilho. Eu vou colocar nomes para a gente saber o que é o que. E eu quero colocar algumas cores nesse brilho, mas primeiramente eu vou usar alfa como ponto 01, porque eu quero bem suavezinho, a gente quer somente o brilho aparecendo. E essa cor aqui, eu vou querer um vermelho em 1, um verde em ponto 4, em ponto 42, 43, alguma coisa desse tipo, e um azul 0. Então, eu vou ter esta cor aqui para eu realizar o que eu quero. O tamanho do halo fica em ponto 5. E você não está vendo nada aqui, fica sossegado que já já você vai entender. E a dureza, você vai colocar 95. E espero que depois você faça outras pesquisas para você ver outros resultados. O AD, ele vai adicionar o brilho de outras cores no mesmo espaço. Por exemplo, quando eu disse a você que tem resultados diferentes dependendo da luz
e das cores que estão à volta, praticamente é esse item aqui que faz isso. Ele vai adicionar brilho de outras iluminações e de outras cores que estarão à volta dessa esfera aqui. Então ele dá aquelas diferenças que eu falei para você, embora você use o mesmo número, você usando outras cores, você consegue outros resultados. Nós vamos pôr um add de 0.431 e nós vamos querer textura e nós vamos querer sombreado. E se você observar, quando você clica o sombreado, você vê alguma coisa já. Por quê? O sombreado, ele recebe luz de outros objetos. Aqui já teve uma manifestação, já apareceu alguma coisa. E nós vamos querer soft, porque aqui a gente quer as bordas suavizadas. Muito bem, aqui é o suficiente por enquanto. Aí a gente clica em texturas e uma nova textura. Essa nova textura que a gente vai usar vai ser Clouds mesmo nesse momento. Algumas configurações sugeridas por esse tutorial que eu já indiquei para você são, mantendo aqui em Grayscale, clicar aqui em Hard, Bases, ponto 35 e Depth 6. Esse aqui fica do mesmo jeito. A outra coisa que influencia, que faz diferença nisso aqui, é aqui, ó, que se chama exatamente a influência do halo. Então, mantendo a cor checada, e depois eu sugiro que você experimente checar os outros itens para você ver a diferença de resultados, porque é aí que a gente descobre uma porção de coisas boas. A gente vai aqui buscar uma segunda cor que, teoricamente, por aquele add do material ter sido colocado no número 0.431, ele faz uma certa mistura, além do que o blend aqui sugerido, que está aqui, ó, é de mix, isto é, de misturar. Então vamos tentar mudar essa cor aqui e vamos colocar aqui um vermelho, pura e simplesmente vermelho, 100. A questão é a seguinte: se a gente conseguir enxergar na renderização, a parte preta da textura Clouds, aqui, ó, essas partes pretas aqui, elas vão aparecer em vermelho e faz uma mistura com a cor amarela alaranjada de trás do material que você viu que nós colocamos. Então vamos lá, deixa eu colocar o nome aqui, brilho nuvens, só para a gente ter um pouco mais de controle sobre o que estamos fazendo. Então vamos lá renderizar isso aqui para ver o que nós estamos conseguindo. F12. E lógico, o último lugar a ser mostrado é esse aqui. O objetivo inicial foi conseguido, que é a gente conseguir essa variação aqui. Veja bem, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que nós temos o vermelho, que foi o da textura, a variação proposta por nuvens, que é o vermelho como o preto, né, como foi dito anteriormente, e o amarelo laranja, que é de materiais, que estava na frente. Esse pedaço nós conseguimos. Então, vamos voltar clicando em ESC e a segunda parte que nós vamos querer colocar aqui vai ser a chamazinha, né, para ela tremular. E isso vai ser feito simplesmente com Shift A, um círculo que está escondidinho aqui. Não está nem tão pequeno assim para a gente falar escondidinho. Vamos colocar para cima. Vamos colocar em Z de novo, ele está aqui. E vamos clicar em S para deixar ele bem pequenininho, que é o que interessa. Pelo visto ele está fora de lugar e eu quero colocar ele no lugar, aqui, na altura do pavio. Vamos modificar essa aqui e vamos abaixar. E eu quero ele logo acima da esfera que tem o brilho, certo? Para ele se misturar. Só checando se está no lugar certinho para não fazer muita confusão. Melhor coisa é Shift S, cursor ao selecionado, agora o círculo, Shift S, seleção ao cursor. Agora coloca para cima. Vamos chegar bem pertinho, porque é pequenininho. Aí a gente enxerga melhor.
Ok, acho que a gente está num bom lugar. Agora nós vamos aplicar material e textura para isso aqui também. Nós vamos começar com a aplicação de material e vamos vir aqui, um novo material. E para esse material nós vamos também querer que ele seja halo. E vamos colocar brilho da chama, por exemplo. Aí você coloca o nome que for interessante para você. Para esse material chamado brilho da chama, nós vamos manter o alfa em 1 e vamos trocar uma corzinha aqui. E as cores que nós vamos definir aqui seriam 1 para vermelho, 0.637. Essas foram as cores indicadas por Neil Hersey, que deram muito certo. E para azul, 0.336. Ok. Então seria uma cor creminho. O tamanho, nós vamos deixar, o tamanho do halo, né? Nós vamos deixar bem pequenininho, 0.17. O tamanho de cada halo, certo? Aqui, a dureza, definido em 43. E o AD, aqui nós vamos querer em 1. E a opção que nós vamos marcar aqui será a textura só. Depois daqui, nós vamos para a textura novamente. Nós vamos adicionar uma nova textura. Nesse caso, nós vamos adicionar Marble Brilho. Você pode pôr o nome que você quiser. E vamos escolher, em vez de Clouds, nós vamos escolher Marble, que é essa característica aqui. Vamos abaixar aqui. Ok, nas propriedades de Marble, nós vamos escolher Sharper. Vamos pôr um pouquinho aqui que você vai vendo as diferenças. E o Noise nós vamos colocar em Hard. Bases, 0.35, profundidade 6, tá? Turbulência 7.6, e depois você experimenta outras características. Aqui no mapeamento, na textura da esfera, nós não pusemos nenhum número, nós não mexemos em nada. Mas aqui, com relação ao tamanho no mapeamento, a gente pode fazer algumas modificações para fazer um pouquinho de variações, que aqui vai ser interessante ter variações. E aqui em influência, nós vamos manter cor de novo, certo? E vamos escolher vermelho integral, o verde 0.77 e o azul 0.43. Ok. Então é uma cor mais cremosinha. Agora você tem uma espécie de chamazinha ao redor do pavio. Então, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar algum movimento para essa chama. Vamos, primeiro de tudo, renderizar isso aqui para você dar uma olhadinha como é que a coisa funciona. Pode observar, nós tínhamos primeiro só esse halo aqui, agora nós temos o halo e o círculo que está emitindo esse tipo de luminosidade aqui. Ótimo. Então, vamos voltar para lá. E agora a gente precisa do movimento. Para a gente conseguir esse movimento, nós vamos mantendo isso aqui selecionado, podemos dizer até um pouquinho menor. Nós podemos vir aqui para o sistema de partículas. Acrescentamos aqui um sistema de partículas, colocamos um nome nele, chama, ok? E diminuímos um pouquinho o número aqui, porque 1000 é muito, então vamos colocar 300. Ok. Quando a gente coloca um sistema de partículas, ele é automaticamente relacionado à timeline, tá? A minha timeline já foi colocada em 100, porque eu já tinha mexido nela antes, mas a sua provavelmente virá em 250. Então, clique aqui e diminua de 250 para 100. Isso só para facilitar a sua vida. Se quiser manter 250 também, não tem problema nenhum. Se eu deixar o começo da animação em 1, ela vai começar só no frame 1. Como eu quero que quando a animação começar aqui o fogo já esteja trepidando, eu coloco em menos 250. O final, como eu tenho só 100 frames, eu vou
colocar 100, não tem necessidade de eu manter 200 ali. O tempo de vida eu vou colocar em 9, por quê? Eu quero que cada partícula morra depois de 9 frames. Isso vai favorecer uma vibração muito legal, certo? Então, eu posso clicar em Alt A e aqui eu não vou ver nada, tá? Só que se eu clicar em Z, eu posso observar aqui, ó, que as partículas estão indo para baixo, que é o movimento natural delas. Algumas estão indo para cima, deixa eu desligar aqui que você vê melhor. Algumas estão indo para cima e algumas estão indo para baixo. Mas eu não quero isso, eu quero que todas vão para cima. Então, clicando em Z novamente, como é que eu consigo isso? Eu venho aqui em velocidade, primeiramente, e em random eu ponho um pouquinho de aleatoriedade. E para eu conseguir realmente o movimento das chamas para cima, eu venho aqui em gravidade, field weights, e eu coloco menos 0.01. Então, eu estou invertendo. Vamos voltar para o início e Alt A agora. Pode observar que a chama está saindo aqui, tá? E ela está fazendo uma aleatoriedade muito legalzinha. E se o halo funcionar, ela vai dar um ar muito legal de variação aqui. Bom, eu não tenho como ver isso na janela 3D, mas eu posso deixar a animação num determinado quadro e fazer a renderização para ver o que eu tenho conseguido. Então, eu consegui esse tipo de coisa aqui. Bom, e certamente se eu colocar no 60, se eu colocar no 80, eu teria outras variações. Para você ver o resultado final real disso, você deve vir aqui e fazer a animação. Se você não se lembrar de como a animação é feita, no vídeo 88 do canal eu tenho uma explicação um pouquinho mais específica a respeito disso. Então, dá um cheguinho lá. Eu coloquei uma resolução de 640 por 480 a 100%. Logicamente, estabeleci os frames aqui, tá? E eu coloquei numa outra pasta que não aquela temporária que é apresentada inicialmente. E também a extensão que eu escolhi foi a VI JPEG, cujo resultado foi esse que eu mostrei para você no início e estou mostrando agora no final. É uma gravação que eu fiz de um primeiro projeto e agora a segunda que eu mostrei já para você agora há pouco, que eu vou pegar aqui. E essa segunda, que é proveniente desse projeto que eu acabei de mostrar para você, tá? Teve essa diferença aqui. Tem diferença de ângulo, de perspectiva da câmera, e tem diferença de iluminação daquela outra. Então, você consegue resultados variáveis. O negócio é pesquisar. Eu espero que você tenha gostado e que você possa aproveitar isso para algum projeto seu. Até o próximo vídeo, então.